Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então resolver neste vídeo mais aqui uma dúvida que me foi colocada relativamente ao tema das funções exponenciais e logarítmicas. O exercício é o seguinte: considera então a função f definida pela seguinte expressão: f de x igual ao logaritmo natural de x mais 1 menos x a dividir por x. Mostra então que o f de um meio, quer dizer, a imagem, quando aqui o objeto é um meio, é dada então por um único logaritmo natural de 9 a dividir por 4 vezes o número de Napier. Quer dizer, vocês para fazerem esta manipulação, eu vou ter que trabalhar aqui o f do meio. Quer dizer, e o f do meio é exatamente igual a eu vir aqui à expressão e substituir o x exatamente por um meio. Terei então aqui em cima o logaritmo natural de um meio mais uma unidade menos um meio a dividir então por um meio, certo? Quer dizer, aqui, divisão por um meio, eu dividir por um meio é exatamente a mesma coisa, mas é a mesma coisa que multiplicar por 2. E eu se tiver 5, por exemplo, a dividir, né, assim a dividir por um meio, quer dizer, isto é a mesma coisa, é igual a ter 5 vezes 2. Reparem, quer dizer, 5 podia colocar sobre 1 e aplicaria então a técnica do pneu, que fica 5 vezes 2, que é 10, a dividir por 1 vezes 1, que é 1, ou seja, ficaria 5 vezes 2. Se tivesse 5 a dividir por 1 meio, divisão é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso, que seria 2 sobre 1, que seria 10. Okay? Quer dizer, dividir por 1 meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Dividir pela metade é o dobro. Ok? Sendo assim, este 2 vou passá-lo cá para cima a multiplicar. Vou fazer aqui em cálculo auxiliar o meio mais uma unidade, quer dizer, um meio mais uma unidade reduzem ao mesmo denominador, isto dá exatamente 3 meios. Vou então fazer esta aplicação, quer dizer, isto é equivalente então a dizer que f de 1 meio é exatamente igual ao logaritmo neperiano de 3 meios, quer dizer, vou já colocar aqui divisão por 1 meio, a mesma coisa que multiplicar por 2. Tenho aqui 2, atenção é que tenho que colocar parênteses, vai multiplicar por todo o numerador. Teria então aqui ln de 3 meios e depois, quer dizer, menos 1 meio. Vou aplicar então a propriedade distributiva, fica então f de 1 meio exatamente igual a 2 logaritmo natural de 3 meios. 2 vezes menos 1 meio é exatamente igual a menos 1. E agora vou apelar aqui algumas propriedades dos logaritmos. Vou apelar aqui a algumas. Por exemplo, ao logaritmo da potência. Se eu tiver a vezes o logaritmo de b, isto é exatamente igual, né, a eu ter logaritmo de b elevado então a um expoente a. Obviamente que este b terá que ser um número positivo, né, para garantir o domínio do logaritmo. Depois também irei aqui tocar noutra propriedade, que é o logaritmo de a na mesma base, quer dizer, isto é exatamente igual a 1, e ainda tocarei aqui na propriedade do logaritmo da diferença, ou melhor, do logaritmo do quociente, quer dizer, o logaritmo de a dividir por b é exatamente igual ao logaritmo de a menos o logaritmo de b. Trabalharei então aqui estas propriedades, mas sabendo obviamente que elas funcionam em ambos os sentidos, ok? Quer dizer, tanto dá para desembrulhar como dá para embrulhar. Por exemplo, este 2 que vejo aqui a multiplicar pelo logaritmo, vou passá-lo para a expoente, o que isto seria então equivalente a dizer que f do meio seria então igual a logaritmo neperiano de 3 meios ao quadrado. Quer dizer, este 1 vou transformá-lo num logaritmo de forma a que permita-me aplicar esta propriedade. Se eu tenho aqui um logaritmo natural, quer dizer, vou transformar este 1 no ln de e, porque o ln de e é o logaritmo de e na base e, que é exatamente igual a 1. E então, como nesta propriedade aqui, eu para aplicar a propriedade preciso ter a diferença de dois logaritmos da mesma base, então transformo este 1 numa base igual a esta, de forma a permitir esta aplicação. Quer dizer, avançando, fica então o f de 1 meio exatamente igual, quer dizer, 3 meios ao quadrado. O quadrado do quociente é o quociente dos quadrados, quer dizer, o quadrado fica no numerador e no denominador, o que ficaria então ln de 9
quartos e depois, quer dizer, vou colocar assim e depois vou aplicar aqui o logaritmo do quociente, né? Que é igual à diferença de dois logaritmos, mas pensando nesta propriedade, neste sentido, o que ficaria então f de 1 meio, né? Exatamente igual a ln de 9 quartos e depois, quer dizer, a dividir por e. Né? Estou a aplicar esta propriedade, a diferença de dois logaritmos é igual ao logaritmo do quociente. Agora é uma questão de aplicares aqui o pneu, nada mais, nada mais. Ou seja, isto fica então que o f de 1 meio é exatamente igual a 9 vezes 1 dá 9, a dividir então por o produto aqui dos extremos, dos meios, peço desculpa, que é... Oi, e o logaritmo? Fugiu. Fica então ln de 9 vezes 1, que é 9, a dividir então por 4 vezes e, que é 4e, e penso que era isto que queríamos demonstrar, se não estou em erro. ln de 9 a dividir por 4e, está certo, é isto, ok. Fica então aqui a sugestão de resolução para esta questão, é sempre um prazer enorme ajudar, um grande abraço.